tarde. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o amor. Oremos, ó Deus que instruísse os vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Josilda sempre vai ficar assim, viu? Com o nome contrário. Mesmo se eu colocar ao verso, o nome sempre vai ficar contrário, tá bem? Pela tela. Vamos lá, estamos no segundo inciso deste parágrafo 4º, que é a criação, obra da Santíssima Trindade. E ficamos no número 292. Vamos ver se hoje a gente avança, porque este parágrafo é um dos maiores, né? Tem 5 incisos. Então vamos lá. Insinuada no Antigo Testamento, vejam, que é no livro dos Salmos, Salmo 33, versículo 6, depois 104, versículo 30, e também no Gênesis, capítulo 1, versículo de 2 a 3, revelada na nova aliança, a ação criadora do Filho e do Espírito inseparavelmente une com a do Pai. É claramente afirmada pela regra de fé da Igreja. Atenção, 2 pontos. Só existe um Deus. Ele é o Pai, é Deus, é o Criador, é o Autor, é o Ordenador. Ele fez todas as coisas por si mesmo, isto é, pelo seu verbo e sabedoria. Santo Irineu, no advento, no tempo do advento, no sermão, diz justamente isso. E quem é o verbo de Deus é Jesus Cristo. Nele, por ele e para ele. Vejam, pelo Filho e pelo Espírito Santo, que são como suas mãos, a criação é a obra comum da Santíssima Trindade. E aqui essa imagem é belíssima, como Filho e como, veja, como Espírito Santo. As obras criadoras do Pai. O Pai sempre tem uma ação criadora, certo? José Carlos, né? O nosso Carlos, boa tarde. Gerdan José, boa tarde. Alisson Ferreira, boa tarde. Ana Rosa Marques, boa tarde. E Antônio Amaro, né? O nosso diácono, como está sendo a festa aí em Belém de Maria, Nossa Senhora das Dores, nosso diácono diocesano, né? Vi que a missa solene, presidida por Padre Léo, foi muito bonita. Deus abençoe. Um forte abraço do Padre Valmir, que é o pároco, certo? Maria Gorete, Luzinete Machado, sejam bem-vindos. Vejam, essa parte nós já vimos na teologia da Trindade, certo? Mas aqui tem a conotação da teologia da Trindade dentro da teologia da criação, ou a teologia da criação dentro da teologia da Trindade. É melhor pensar assim. Então, todo ato, toda postura de Deus como Pai, como Criador e Ordenador é uma ação, uma postura criadora.
Ele faz isso por seu Filho Jesus Cristo na força do Espírito Santo. Então sempre é a Santíssima Trindade que age na criação, como age na salvação, como age na santificação. Vamos para o inciso 3º, que tem como o subtítulo: O mundo foi criado para a glória de Deus. Veja, o número 293. Eis uma verdade fundamental que a Escritura e a tradição não cessam de ensinar e de celebrar. É magistério, aqui, veja, e liturgia e tradição. Aquilo que a igreja ensina, ela celebra, ou seja, ela vive, ela reza, ela ora. Aquilo que ela ora, ela ensina. O mundo foi criado para a glória de Deus. E aqui é importante que desde o Concílio Vaticano II, não é? E nós vemos no Design. Vamos ver, não é? O Design aqui, ó, no número 3025. Número 3025. Nós podemos ver justamente isso nesses números. Vamos lá. Eu peguei o livro errado. Eu peguei o Código de Direito Canônico, que tem a mesma capa marrom. Só percebi porque é menor, tá certo? 3025 está aqui. Vejam o que diz: se alguém não professar que o mundo e todas as coisas nele contidas, tanto as espirituais como as materiais, foram por Deus produzidas do nada segundo toda a sua substância, ou dizer que Deus criou não por vontade livre de toda necessidade, mas com a mesma necessidade com que necessariamente se ama a si mesmo, ou negar que o mundo foi feito para a glória de Deus, seja anátema. Isso já é dogma. Veja, e foi o Concílio Vaticano I que já definiu esse dogma. É um dogma da criação dentro do dogma da Santíssima Trindade. Belíssimo, né? Deus criou todas as coisas, explica São Boaventura. Vejam. E ele explica a partir do latim, que nós vamos aqui, não é? Diz assim: não para aumentar a sua glória, mas para manifestar a glória e para comunicar a sua glória. E aqui é importante entender essa premissa. Vejam, pois Deus não tem outra razão para criar a não ser seu amor e sua bondade. Aberta a mão pela chave do amor, as criaturas surgiram. E o Concílio Vaticano I explica. Vejam, este único e verdadeiro Deus, por sua bondade e por sua virtude onipotente, não para aumentar sua felicidade, nem para adquirir sua perfeição, mas para manifestar essa perfeição por meio dos bens que prodigaliza as criaturas, com vontade plenamente livre, criou simultaneamente no início do tempo ambas as criaturas do nada, a espiritual e a corporal. Vamos ver aqui essa definição, não é? Neste livro, que é no número importantíssimo 3002. Essa definição. Vejam, é esse livro aqui, viu? Vejam. Este único e verdadeiro Deus, por sua bondade e força onipotente, não para aumentar sua beatitude ou para adquiri-la,
mas a fim de manifestar a sua perfeição pelos bens que prodigaliza às criaturas, por libérrimo desígnio, criou simultaneamente, desde o início do tempo, do nada, ambas as criaturas, a espiritual e a corporal, isto é, a angelical e a mundana, e em seguida a humana, de algum modo comum. A ambas constitui de espírito e corpo. Veja, isso o Concílio de Latrão, o quarto, não é? E é interessante que depois a gente continua, interessante que as três, podemos dizer, não criações, não é? Mas as três dimensões da criação. Veja, angelical, os seres invisíveis, o mundo, os seres visíveis, que chamam o mundano, e depois o humano se destaca, certo? Nós nos destacamos de todas as criações nesses três níveis. Podemos dizer assim: ora, tudo que o criou, Deus o conserva e governa com sua providência, alcançando com força de uma extremidade a outra e dispondo com suavidade todas as coisas. Nós encontramos isso, o fundamento, no livro de Sabedoria, capítulo 8, versículo 1. Pois tudo está nu e descoberto aos seus olhos. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Mesmo o que há de acontecer por livre ação das criaturas criadas por Deus. Número 294. A glória de Deus consiste em que se realize esta manifestação e esta comunicação de sua bondade, em vista das quais o mundo foi criado. Fazer de nós filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito de sua vontade, para louvor a glória da sua graça. Paulo diz isso à comunidade de Éfeso, a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo de 5 a 6. Pois a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. Se já a revelação de Deus por meio da criação proporcionou a vida a todos os seres que vivem na terra, quanto mais a manifestação do Pai pelo Verbo proporciona a vida àqueles que vêm a Deus. Ou seja, vêm a Deus. E aqui é interessante que quem diz isso é também Santo Irineu nos seus sermões do Advento. O fim último da criação é que Deus, Criador do universo, tornar-se-á tudo em todas as coisas. Paulo tem esta visão, não é? Ao mesmo tempo cósmica e dentro da teologia da criação. Quando ele fala à comunidade de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 28, procurando ao mesmo tempo a sua glória e a nossa felicidade. Nós encontramos este fundamento, não é, no decreto Ad Gentes, número 1. É belíssimo, né? O estudo do Catecismo da Igreja Católica. E aqui eu quero abrir um parêntese litúrgico. Né? Como nós vimos em cima, diz que Deus ensina e celebra na sua Santa Igreja. A Igreja celebra o que ensina, ensina o que celebra, e somente uma pílula de liturgia, porque a gente pensa que dar glória a Deus é com cântico, é com música, e com músicas animadas, né? Com danças, apesar que o salmista
diz: louvai ao Senhor com tamborins, né? Com danças. Mas existe uma diferença dar glória a Deus e louvar ao Senhor, tá certo? Louvar, muito bem, é louvar com músicas, louvar com o corpo. Louvar, e é muito mais do que uma expressão corporal, viu? Aqui não entra essa arte de expressão corporal, certo? Mas dar glória a Deus é com a vida. Dar glória a Deus é com a obediência, dar glória a Deus é com a fidelidade, dar glória a Deus é com a conversão. Eu glorifico a Deus quando eu me comprometo com Ele e tenho uma vida pautada no seu caminho e sob a obediência aos seus desígnios. Tá certo? Isso é dar glória a Deus. No entendimento que eu fui criado para glorificá-lo e que com a vida toda, não apenas com um momento de oração, não é apenas com o canto, com a música. Isso eu estou louvando a Deus na dimensão da gratidão. Louvar é agradecer a Deus, é reconhecê-lo. Veja, como Senhor na minha vida, na minha história, na minha existência, na minha família. Inciso 4. O mistério da criação. Deus cria por sabedoria e por amor. Veja, Deus cria por sabedoria e por amor. É o número 295. Cremos que Deus criou o mundo segundo sua sabedoria. E nós encontramos esse fundamento em Sabedoria, o livro da Sabedoria, capítulo 9, versículo 9. O mundo não é um produto de uma necessidade qualquer, de um destino cego ou do acaso. Não. Cremos que o mundo procede da vontade livre de Deus, que quis fazer as criaturas participarem do seu ser, de sua sabedoria e de sua bondade. Aqui está o nosso entendimento. Veja, Ariane está dizendo: belíssimo, padre, é muito enriquecedor. Aqui está a nossa consciência. E bastaria esta consciência para não existir mais, veja, psicologias, para não existir mais filosofias e teorias de autoajuda, para não existir mais coach e nenhuma motivação barata que está por aí ganhando muito dinheiro. Bastaria nós termos esta consciência pela fé, pela virtude da fé, que nos leva à esperança, que não nos decepciona, como diz o Paulo de Tarso, não é? E que nos leva a uma caridade nas duas dimensões do ágape e da solidariedade, da fraternidade. Bastaria isso. Bastaria isso o quê, padre? A consciência que Deus me criou, veja, por liberdade. Deus me criou por amor e dentro da sua eterna sabedoria, e que nenhuma sabedoria humana pode se igualar, nenhuma teoria, nenhuma ideologia pode igualar a sabedoria de Deus. Eu fui criado, e fui criado muito mais, veja, muito mais. E aqui é interessante a gente ir frisando, não é? Não foi por um destino cego, não foi por uma necessidade qualquer, não foi o ocaso,
Não foi uma explosão do Big Bang. Não. Não é uma teoria da evolução que eu vim da ameba. Não é? E esse micróbio, que esse germe vai evoluindo. Eu não vim dos macacos como a ciência, não é? E o orangotango é o mais que corresponde ao nosso DNA. Não, eu não venho dos gorilas. Eu sou um ato, veja, de amor criado na infinita e eterna sabedoria de Deus, porque Ele quis livremente, dentro do mundo invisível e visível. Invisíveis seres espirituais, angelicais. Visível o mundo, o mundano e o humano. E dessas criaturas, e na criação eu sou a mais especial. Eu sou a mais especial. Veja. Eucélia Ramos já dizendo, somos criação divina, sim. Mas veja, Eucélia, é bem verdade, somos criação divina, mas por primeiro a gente tem que se olhar como criação, veja, humana. Humana. Não que foi o humano que nos criou, certo? Que não foi o mudando. Estou entendendo o que você disse. Mas na concepção humana, para podermos nos valorizarmos, para podermos chegar ao conhecimento do mistério humano primeiro, que Deus quis, na sua liberdade, nos criou livremente. Já pensaram? Veja, diante da rebeldia, e aqui eu vou fazer uma reflexão inusitada. Não sei se vocês já viram e ouviram uma reflexão dessa. E sem medo eu vou fazer. Não é? No mundo espiritual, invisível, dos seres angelicais, quando uma criatura chamada Lúcifer, Rosália Leia, seja bem-vinda. Lúcifer se rebelou contra Deus. Logo Deus o expulsou dos céus. Logo expulsou dos céus. Veja. Toda a criação nós vemos, não é? Nas questões do universo planetária, siga o meu raciocínio, não é? Das galáxias, que são milhares de galáxias, nas suas constelações, elas caem como as estrelas, vejam, elas morrem. E Deus permite, como, veja, como a criatura. E outra coisa, não há vida para essas outras criaturas, não há vida, não há perspectiva de vida depois da morte. Morreu. Veja, se o gato morrer, ele morre. Apesar que diz que tem 7 vidas. Ele morre. E ele morre para o mundo. Ele fica na criação. O cachorro também, qualquer outro animal, qualquer planta, não tem perspectiva. Não tem nenhuma perspectiva de vida. Se um planeta qualquer, não é, ser destruído, ficam aqui mesmo. Se um anjo que se rebelou, tem um inferno. Ele não morre.
mas a pena é viver eternamente no inferno. Veja, somente a criatura humana que se rebela contra Deus, que se revolta contra Deus, veja, que dentro da sua liberdade diz que não quer mais saber de Deus, que Deus não existe, decreta a morte de Deus e vive a existência todinha sem querer saber de Deus. E Deus não deixa de amar essa criatura, Deus não deixa de procurá-la, não deixa para que ela volte. Eita! Para que ela volte. Veja. Tá travando um pouco, né? Vou botar aqui. Para que ela volte ao seu amor, ao primeiro amor. O que que tem? Já se perguntaram? O que que tem tão especial em nós? O que que tem tão especial em nós? Que Deus, dentro dessa teologia da criação e dentro da teologia da Santíssima Trindade, se preocupa tanto, amou tanto o mundo que enviou seu Filho para morrer por nós. Seu Filho único, primeiro e único. Deu para entender? É quando nós não entendemos que esta mesma criatura humana, sem se valorizar, ela pensa em morrer. Essa mesma criatura humana, sem se valorizar, ela pensa em matar. Essa mesma criatura humana, sem valorizar, porque não se conhece, ela se despreza. Ela despreza as outras criaturas humanas. Essa mesma criatura humana, sem se conhecer, sem se amar, se inveja e entra em complexos de inferioridade e superioridade. Essa mesma criatura humana se compete e faz da outra criatura, a criação de Deus, que é o mundo, uma arena, um campo aberto de combate. Já pensaram nisso? E o tempo todo, o Salmo 102 diz que Deus é bondade, Deus é compaixão, Deus é carinho, Deus é ternura, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é piedade, Deus é complacente, Deus é solícito com cada um de nós, Ele é favorável. E nós não entendemos isso. Por quê? Por que não entendemos Deus? O caminho todinho do catecismo é a pedagogia que Deus escolheu e quis para se revelar. Que temos um testamento, veja, um testamento, aliás, 2 testamentos. 2 testamentos que chamamos de Sagrada Escritura, o Antigo e o Novo Testamento, com 73 livros, que o caminho é esse, que faz esse caminho, que homens concretos, criaturas humanas que fizeram esse caminho, para nos deixar para nós. Agora, me pergunto, e lhes pergunto, o que está faltando? Será mesmo que é conhecimento? Será que é mesmo aceitação, entendimento? Ou deixarmos de querer ser Deus? Ontem na homilia eu falava, quando eu celebrava na matriz às 17 horas, na festa da exaltação da Santa Cruz.
nós invejamos a Deus sem entendê-lo e queremos ser Deus. E por isso não aceitamos a sua vontade, o seu senhorio sobre nós. E por querermos ser Deus, o invejoso é esse, que torna o outro rival, admira muito, mas torna o outro rival e quer ser igual ou superá-lo. E por isso o outro se transforma em inimigo. Veja. Deixemos de inverter a vontade de Deus. Deixemos de inverter. O invertido é não apenas um encardido, viu? Mas o invertido é o diabo. Ele inverte tudo que Deus faz. Porque ele não aceita a criação de Deus. Ele não aceita o ser de Deus. E nós, como criaturas humanas privilegiadas, que nos tornamos filhos e filhas, aceitemos a vontade de Deus e nos convertemos a Ele. Olha aí, tá vendo? Vós sereis deuses. Como eu posso? Quando eu me converto a Ele. Quando eu me converto a Ele, eu fico tão parecido com Ele, mesmo sem saber. Mesmo sem saber. Essa é a grande sabedoria da nossa vida. E última análise, é esta a razão plena, absoluta, que o Catecismo da Igreja Católica quer que nós cheguemos. Muito mais do que ter, viu, informações, conhecimentos, códigos do saber, mas que esta doutrina, que está cheia, povoada das Sagradas Escrituras, da Bíblia e de toda manifestação de Deus na minha vida, ganhe sentido. Eu dizia uma pessoa que conversava, repetia a frase de Fernando Pessoa. É um secular, é um poeta secular, mas dizia: tudo vale a pena quando uma não é pequena. Uma vida de entrega absoluta na presença do Senhor. Vivamos assim, dando sentido. Me desculpe dizer, agora deixe-me baixar o nível, né? E tocar em alguns pontos cegos da nossa vida. Por que nós perdemos tanto tempo com bobagens? Com picuinhas, não é? E bobagem aqui, picuinha, eu chamo de, veja, eu chamo de fofoca, eu chamo de calúnia, eu chamo de difamação, eu chamo de mentiras. Porque nos preocupamos tanto com a vida do outro, com a curiosidade. Cuidemos da nossa vida. Será que a vida, veja, o fofoqueiro é aquele que diz publicamente que a vida dele não vale nada. Já pensaram nessa ótica? As pessoas que têm um vício da fofoca, as pessoas que gostam de curiar a vida dos outros, em última análise, elas estão dizendo que a vida delas não vale nada. Oxe, padre, o que é isso? Porque ela está dando atenção à vida dos outros, está valorizando a vida dos outros e não está dando atenção à sua vida, valorizando a sua vida, cuidando da sua vida. Está mais preocupada e ocupada na vida dos outros do que a sua própria vida. Então ela está dizendo publicamente que a vida delas não vale nada. O fofoqueiro, sua vida não vale nada. Não por causa do vício da fofoca, mas pela preocupação, pelo tempo que ela investe, pelo tempo que ela gasta. O mercado diz justamente isso.
Veja, que tempo é investimento, portanto, tempo é dinheiro. Enquanto eu perco tanto tempo com coisas que me bestificam, do que com coisas, né? Veja, que me deixam sábios. Portanto, por quê? Maria Gorete está, então eu entendo que Deus deu-nos o livre-arbítrio justamente porque nos ama sem limites, e este livre-arbítrio faz com que possamos escolher o que achamos melhor para nós. E quando não condiz com o que agrada a Deus, logo Ele fica triste, mas não nos abandona. Deus fica a esperar nosso arrependimento e voltar para Ele. Então Deus, na sua infinita misericórdia e amor sem limites, Ele nos perdoa. Que bom saber que somos os seres mais amados por Deus. É isso aí. É isso aí. E a nossa resposta, veja, de responsabilidade e de gratidão é corresponder a este amor. É o mínimo que podemos fazer, Gorete. É corresponder a este amor. Quem vai entrando, compartilhe. Quem vai entrando, vá curtindo, vá comentando. Comente, contribua. Tá certo? Não fica aí no silêncio, escutando o padre, talvez aprovando ou desaprovando, não é? Dio Alves, boa tarde, padre, boa tarde. Vamos avante. Então, ficamos ainda no primeiro, né? Cremos que o mundo procede da vontade livre de Deus, que quis fazer as criaturas participarem do seu ser, de sua sabedoria e sua bondade. Vejam, pois tu criaste todas as coisas, por tua vontade é que elas existiam e foram criadas. Apocalipse 4:11. Quão numerosas são as tuas obras, Senhor, e todas fizeste com sabedoria. Salmo 104, versículo 24. O Senhor é bom para todos, compassivo com todas as suas obras. Salmo 145, versículo 9. Deus cria do nada. Vejam, Deus cria do nada. Vamos ver agora. É o número 196. Cremos que Deus não precisa de nada pré-existente, nem de nenhuma ajuda para criar. Aqui é belíssimo. É o Concílio Vaticano I, não é? Vamos lá? A criação também não é uma emanação necessária da substância divina. Deus cria livremente do nada. E continua ainda, como já nós vimos no Danzig, né? Este número. Que haveria de extraordinário se Deus tivesse tirado o mundo de uma matéria preexistente? Um artífice humano, quando se lhe dá um material, faz dele tudo o que quiser, ao passo que o poder de Deus se mostra precisamente quando parte do nada para fazer tudo o que quer. É que maravilha, não é? Qualquer artífice humano, portanto, artista, né? Por exemplo, Michelangelo, quando ele olhava para um pedaço de madeira informe, ele já via a obra, mas ele partia do princípio, ele não partia do nada, ele tinha a matéria-prima. Quando ele viu um pedaço de pedra, ele já via a arte na pedra. Veja, mas ele tinha um princípio, tinha matéria. Quando viu o gesso, quando viu o mármore, ele já tinha. Nós partimos de um princípio. Mas Deus, Ele não. Ele parte do nada, Ele cria do nada. É a partir dele mesmo, do seu ser. Logo, tudo que foi criado, como vimos ontem, partiu de dentro de Deus.
é a revelação que já estava nele, em especial o ser humano que ele colocou. E aqui é interessante, viu? Que tudo que foi criado não foi insuflado em suas narinas, como traz essa imagem e essa linguagem, o hálito de Deus, o sopro de Deus da vida. E nós somos as únicas criaturas em todas as criações, podemos dizer assim, que trazemos o ser de Deus dentro da nossa alma. O ser de Deus dentro da nossa alma. Meu Deus, como é bom ouvir o que Deus tem a nos dizer através de seus lábios e sua disponibilidade. Deus os abençoe ricamente. Amém. Silma Chaves está entrando. Veja, é importante a gente conceber isso. Vamos avante, que tem muita coisa. 297. Andréia Santos, silêncio é porque estamos ouvindo atentamente a explicação que está nos transmitindo. Amém, Andréia. A fé na criação a partir do nada é testada na Escritura como uma verdade cheia de promessa e de esperança. Assim, a mãe dos 7 filhos os encoraja ao martírio. Aqui faz referência logo para o livro dos Macabeus. Que a própria mãe, que por instinto de amor, dá vida em lugar dos filhos, ela encoraja os filhos que deem a vida por amor a Deus. Os santos mártires todos foram assim. Eles descobriram isso na codificação, no códice de suas almas, ou seja, do seu ser. E quando a gente descobre isso no ser da gente, aquele canto que Padre Jonas Abib cantava com tanta devoção e carisma, não dá mais para voltar. O barco está no alto mar. Veja, o mar é Deus e o barco sou eu. Não dá mais para voltar. Quando a gente descobre. E por isso a gente não tem medo de nada e de ninguém. A gente não tem medo de fantasma que persegue. A gente não tem medo de homens maus e violentos. A gente não tem medo da morte. Pelo contrário, como São Lourenço, veja, o diácono Marte, nós ridicularizamos os algozes que pensam que vão nos fazer sofrer. Vocês sabem, não é? Que colocaram ele numa grelha, numa cama de fogareiro. Fizeram um grande fogareiro em brasas e colocaram ele. Interessante, quando estava assado um lado, ele disse: guarda, vira o lado, porque esse já está assado. O guarda ficou tão irritado, o algoz, que mandou, veja, aquecer a temperatura 3 vezes mais. E emborcou o homem de Deus, o servo de Deus. E quando ele foi assado todinho, ainda, né, conseguindo falar, ele disse, veja que ironia, ele disse: guarda, pode comer um pedaço, porque todo o meu corpo já está no ponto, já está assado. Isso não é loucura não, minha gente, isso é a fé. Eu descobri no código da minha alma, do meu ser, o amor inteiro por Deus. Eu descobri de que eu fui, não é? Eu fui feito. O nada é o ser de Deus. Colocou em nós. Vamos avante. A aula tá boa demais. 297. A fé na criação a partir do nada é atestada
como vimos nas Escrituras, vejam, como uma verdade cheia de prova. E a mãe dos 7 filhos os encoraja ao martírio. Vamos ler agora. Não sei como é que viestes a aparecer no meu seio, diz ela. Nem fui eu que vos dei o espírito e a vida, nem também fui eu que dispus organicamente os elementos de cada um de vós. Por conseguinte, foi o Criador do mundo que formou o homem em seu nascimento e deu origem a todas as coisas, quem vos retribuirá na sua misericórdia o espírito e a vida, uma vez que agora fazeis pouco caso de vós mesmo por amor às leis dele. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra e observa tudo que neles existe. Reconhece que não foi de coisas, vejam, de coisas existentes que Deus os fez, e que também o gênero humano surgiu da mesma forma, segundo Macabeus 7, 22 a 23 e 28. Belíssimo. Aqui eu lembrava ontem a questão do aborto, não vou falar no nome mais da menina, né, o caso, mas no geral o aborto. Veja, se todas as mulheres, mães, grávidas, tivessem esta consciência pela fé. Veja, primeiro que o corpo não é dela, que pertence a Deus, e segundo, não é ela que gera, é Deus que gera nela. O aborto não existiria. E é preciso lembrar desta palavra. Precisa pregarmos mais esta palavra no mundo abortista. No mundo sem Deus e que pensa que tudo que é e que tem é dele. Não, nada é do mundo, tudo é de Deus. Nada é meu, tudo é de Deus. Eu não sou meu, eu sou de Deus. Eu não me pertenço, eu pertenço a Deus. Toda constituição, por mais belo ou por mais feio, porque a beleza está nos olhos de quem vê, não é? Já disse Exupéry. Veja, a minha cabeça não é minha, é de Deus. Os meus sentidos não são os meus, são de Deus. Os meus membros, os braços, as mãos, as pernas, os pés, os órgãos por fora e por dentro pertencem a Deus. Toda a minha estrutura pertence a Deus, não pertence a mim mesmo. Se nós tivermos essa consciência, viveríamos mais autenticamente, eficazmente e melhor. Mas nós não temos. Somos muito egóicos, egoístas, individualistas. Tudo meu, tudo para eu. Eu tenho, eu quero, eu posso, eu faço. Pronto. Daí vem a desgraça e a destruição de tudo. Porque eu não sou criador, eu não sei criar, mas só sei destruir. É terrível isso. Veja. Vamos avante agora para as contribuições, as colocações. Josilda, não existe nada que não dava sua existência ao Deus Criador. Marília Santos, Padre, que palavras bonitas, o Senhor está me fortalecendo, comparável quando conhece São Pedro Juliano. Isso me fez ultrapassar fronteiras e conhecer caminhos fortalecedores da fé. Amém. Obrigado, minha querida. É um grande santo. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, o Pedro. Um homem de Deus, um santo. Santo em vida.
não é? Solânia diz: a certeza de que Deus está conosco nos faz capazes de enfrentar todas as dificuldades, por maiores que sejam, como se uma voz estivesse dizendo: calma, eu estou contigo, e acalmaria imediatamente que surge. Solânia, veja, acredite, não como se estivesse dizendo, estar dizendo, é a voz de Deus no seu interior, é a voz de Deus na sua consciência, é a voz de Deus no seu coração, é a voz de Deus na sua alma, não como se fosse, é Deus. Beatriz Alves, realmente, Padre. Severina Rodrigues, belas palavras, Padre, muito edificantes seus ensinamentos. Vamos lá, Beatriz Alves, muito sábio, Padre, obrigado. Chegamos ao fim, 3 horas, não é? Vamos parar por aqui, porque falta poucos minutos, e nós ficamos, deixa eu ver, no número 298. Amanhã vamos para o 5º inciso e o último, e terminamos com a graça de Deus e vamos para o 5º parágrafo. Esse artigo tem, parece-me que 7 parágrafos. 7 parágrafos. Isso é 7 parágrafos para entrarmos no 2º capítulo. E no 7º parágrafo vamos ver a queda do homem, a queda da humanidade, como entrou o pecado original. Isto, certo? Glória a Deus, diz Marli. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.